quais são os testemunhos de pessoas que foram impactadas mediante o seu tratar, né, mediante aquilo que Deus tem derramado sobre você e derramado sobre essas crianças? Tem 2, assim, que me marcaram muito. O primeiro foi a primeira vez que eu ministrei uma família, assim, individualmente, né. Eu nunca tinha feito esse trabalho, assim, de sentar com o pai, porque quando a gente vai ministrar uma criança, a gente primeiro senta com o pai e com a mãe. Isso dentro da escola? Não. Ah, tá. Na igreja, Na igreja, no tá. ministério específico, né, quando a gente Uhum. tem um pai que nos procura, que está com uma necessidade muito específica, então a gente senta como a gente está aqui, ó, num bate-papo, e aí eu quero saber a tua história, Liz, a tua gestação, como é o relacionamento de vocês. E nesse bate-papo, o Espírito Santo vai trazendo o discernimento e a revelação. A gente nunca vai ministrar um casal achando assim que todo o conhecimento teórico que a gente tem vai resolver o problema, porque aí é psicóloga, né, que também é maravilhosa, mas a gente quer algo além, a gente quer Uhum. o espiritual. E aí o Espírito Santo vai falando, ó, é essa área aqui que precisa ser tratado, é nesse ponto. E aí a gente vai ali anotando, tal, e a gente conversa. Quando eu chamo a criança para ministrar, eu já tenho um direcionamento da parte de Deus de que área que eu vou caminhar. E aí a primeira vez que eu fiz isso, quando eu cheguei e chamei a criança, a queixa da mãe é que ele não dormia bem, estava muito agitado, estava com muitos problemas de rebeldia. E aí a gente começa a conversar, e aí o Senhor me mostra o quarto dele, né, em visão aberta. Eu não tenho, aliás, em visão de mente, eu não tenho visão aberta, mas na mente eu vejo a imagem e o Senhor me levou ao quarto dele. E eu comecei a trazer para ele, eu falei: "Ó, você tem esse e esse brinquedo no seu quarto, não tem?" Ele: "Tenho". Então, o que que você acha desse brinquedo? Aí ele começou a falar: "Ah, eu brinco, eu gosto muito e tal, tal, tal". Então, e Jesus tá me falando que nesse brinquedo aí não é legal, esse brinquedo não tá te ajudando a dormir bem. O que que você acha disso? Aí a criança, né, se espanta e a gente vai falando assim, bem na linguagem dela, bem tranquilo. Eu sei que a gente foi conversando, em nenhum momento eu disse pra ele que ele ia ter que jogar aquele brinquedo fora, se desfazer dele. Conversei com ele, finalizei a conversa, nós oramos, chamei a mãe de volta, oramos. E eu fui para casa. No mesmo dia eu recebi um e-mail da mãe. A gente tem a ficha dos pais, né, e a gente deixa o nosso e-mail para se precisar de algum contato, e eu recebi um e-mail dela. Ela disse, entre outras coisas: "Kátia, ele quis que eu mandasse essa foto aqui para você, porque já no caminho de casa ele veio falando: 'Mãe, eu não quero mais isso no meu quarto, porque Jesus não quer mais isso e eu não quero mais isso no meu quarto'". Ele mesmo se desfez dos brinquedos, ele jogou tudo fora. E a partir dali essa criança se transformou, essa criança voltou a dormir bem, essa criança voltou a ter um bom relacionamento com a mãe. E até poucos dias atrás eu estive falando com ela, porque eu coloquei esse relato no meu livro. Então eu tinha que pedir autorização, né, por isso que eu tô falando aqui Uhum. também, ela autorizou, e tá lá a história bem detalhada no livro, até a troca de e-mails que a gente teve. Então aquilo me marcou muito, porque quando ele falou do brinquedo, Lizzy, quando Deus me mostrou, eu nem sabia o nome do brinquedo, eu estava começando nessa área. Eu mal entendia de desenhos. Eu fui assim, eu me aventurei, porque Deus falou assim: "Vai". Então ele deu aquela empurradinha, sabe, que a gente tem que ir, mesmo não se sentindo preparada. Eu fui, e aí ele começa a falar de coisas que eu falo: "Meu Deus, que brinquedo é esse? Eu não sei nem o nome". E aí o Espírito Santo me fala: "Ó, é isso, isso e isso". Então foi muito assertivo, porque foi dado por Deus, e o resultado foi muito bom. Esse foi a primeira experiência de transformação, e a segunda foi numa ministração com um adolescente. A mãe estava muito aflita, também era um caso de pais, aí sim era um caso de pais separados, e ela estava muito aflita, esse menino estava trancado dentro dele mesmo, ele não tinha mais diálogo com essa mãe, nem com o pai, e ela estava muito preocupada com a situação dele na escola, ele estava muito agressivo, uma série de problemas. E quando eu me deparo com ele, assim, na minha frente, ele estava com um moletom, assim, como o seu, e era um dia de calor em São Paulo, que era muito estranho ele estar vestido daquela maneira. E aí o Espírito Santo já me alertou, tem alguma coisa embaixo daquele moletom. Conversa vai, conversa vem, e eu pensando: "Meu Deus, como eu vou tocar nesse assunto, né?". O Espírito Santo me mostrou que ele estava se machucando, né, se cortando, o borderline. E eu falei: "Bom, vai ter que ser de supetão". Eu falei: "Você teria coragem de arregaçar essas mangas?". Ele titubeou, eu falei: "Eu só tô te pedindo isso porque Jesus tá me falando que tem uma coisa aí no seu braço, que precisa parar de acontecer. E o primeiro passo para isso é você ter coragem de mostrar para alguém". Ele abaixou a cabeça, eu só vi as lágrimas caindo, aí ele arregaçou as mangas e realmente era visível vários cortes.
Foi uma experiência tão forte, eu nunca tinha me deparado com isso. A gente sabe que isso acontece, né? A gente estuda sobre isso, a gente lê sobre isso. Mas quando você vê um adolescente na tua frente, e ele chorando, e eu pensando, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E aí eu fui orar com ele, tinha um outro ministro comigo, e a gente orou, e era o quê? Galego, cura de paternidade. Esse ministro que estava comigo, por isso que é sempre bom ter um homem e uma mulher, ele fez esse papel de cura da paternidade, orou, ministrou a paternidade sobre a vida dele. Esse menino foi curado ali naquela tarde, ele foi transformado, depois com o feedback da mãe. Então são ações assim transformadoras que vai além do nosso conhecimento pedagógico. É algo espiritual que a gente só tem com experiência com Deus e disposição.